Olá, tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre o livro Como Observar Morais e Costumes da Harriet Martineau, esse livro aqui. E a gente está fazendo leituras curtas, pequenas, de 5, 7 minutos, falando a respeito da história do livro, trechos do livro, né? E eu vou insistir hoje um pouquinho mais com a parte 1, requisitos para observação, em que a Martineau vai se dedicar, logo na introdução, a falar sobre o que deve, o que não deve um observador fazer e o que é o observador, o que é essa ciência da sociedade, que ela fala que é uma ciência da moral também, né? O que essa ciência da sociedade tem de diferente das demais e como é que ela deve proceder. E aí eu escolhi um parágrafo e um trechinho de um parágrafo seguinte da página 28. Na verdade, eu queria falar sobre o parágrafo após esses, né? O terceiro parágrafo da página 28. Mas esse terceiro parágrafo, ele é um exemplo do que ela quer dizer no segundo e no primeiro parágrafo dessa página. Então, vamos lá. Eu vou para essa parte geral, depois, se der tempo, a gente fala dos exemplos, tá bom? A Martineau diz o seguinte, olha como ela está mostrando para o leitor como é possível fazer pesquisa social, mas ao mesmo tempo quais são os problemas de fazer pesquisa social, né? E aí ela faz uma abordagem da seguinte forma: é possível conhecer algo da verdade? É possível conhecer algo sobre a sociedade, entender o comportamento social, né? É possível haver uma verdade? E aí ela se coloca questões do tipo, o que eu posso fazer para acessar, para compreender, para acessar essa compreensão da sociedade? Aí ela diz, não é bem essa a pergunta que eu tenho que fazer é outra. Então eu vou ler o trecho para vocês. Relembro-me de algumas impressionantes palavras endereçadas a mim antes de partir em minhas viagens, por um sensato homem então morto. Entre aspas, você está indo passar 2 anos nos Estados Unidos, fecha aspas, disse ele. Abre aspas de novo. Agora apenas conte-me. Você espera entender os americanos quando chegar a hora de você voltar? Você não irá. Eu vivi 25 anos na Escócia e eu imaginei que eu entendesse os escoceses. Então eu vim para a Inglaterra e supus que em breve eu entenderia os ingleses. Eu agora vivi 25 anos aqui e eu começo a pensar que eu não entendo nem os escoceses nem os ingleses. Fecha aspas. E aí a Martineau coloca: o que deve ser feito? Vamos primeiro estabelecer o que não deve ser feito. Bom, eu até gostaria de ler os 2 parágrafos seguintes em que ela vai citar os exemplos, e esses exemplos são sobre generalizações, sobre o ser peremptório. A Martineau diz, em primeiro lugar, você não pode ser peremptório. Você não pode chegar a conclusões peremptórias. Isso é uma impropriedade técnica. Nada na sociedade é peremptório. Então, como é que a gente consegue fazer uma interpretação peremptória de algo que ocorre dentro da sociedade, de algo que tem um conteúdo social? A outra questão que ela diz não é possível fazer generalizações, tome-se cuidado com as generalizações. E olha que aí ela está falando do observador. Existe uma diferença muito grande. Quando a Martineau fala do observador, eu falei isso no primeiro vídeo, e depois quando ela vai falar sobre quem analisa os dados do observador, os dados que foram coletados. E já coloquei isso aqui também. A Martineau cumpria as 2 funções. Então, não é possível? Lógico que é possível, só que você tem que ter muita clareza sobre quando começa a coleta de dados e quando começa a análise, segundo a Martineau. Porque essas coisas não são passíveis de confusão. Afinal de contas, você, na análise, você pode vir, a partir de uma perspectiva filosófica, fazer generalizações. Mas você não pode, enquanto observa, ter atitudes que são atitudes pautadas em generalizações ou fazer com que as suas observações sejam generalizadas, como se fosse uma verdade inquestionável, uma verdade dada. Bom, essas são as questões. Eu acho que é muito importante nós pegarmos um último trechinho, né, para exemplificar isso, ainda na página 28, já que a gente tem aí um tempinho só.
O viajante deve negar a si mesmo toda a satisfação da decisão peremptória, não somente em público, sob seu retorno, mas em seu diário e em seus mais superficiais pensamentos. O viajante experiente, consciente, escreveria a condição diferentemente. Achando a decisão peremptória, mais do que tentar para a sua consciência, do que agradar para a sua preguiça, ele a chamaria não de prazer, mas de ansiedade. Ele usufruiria da atividade de coletar materiais, mas se retrairia da responsabilidade de julgar uma comunidade. Bom, é isso. Então a Martineau vai começar dizendo para a gente o que a gente não deve fazer quando está fazendo a pesquisa de campo, né? Embora ela não chame de pesquisa de campo, ela chama de pesquisa, e nós no papel de observadores. E depois ela vai dizer para a gente o que é possível fazer. Já estouramos o tempo, esse é o nosso terceiro vídeo. Vou tentar gravar mais um na semana que vem. Beijo para vocês. Tchau!